Oi, gente, tudo bem? Quinta-feira, começando mais uma live da Fer. Dessa vez, como vocês pediram, a nossa live vai ter o tema uso excessivo de analgésicos, o que fazer? Bom, recentemente eu postei, né? Oi, Kelly! Eu postei um vídeo falando sobre o uso excessivo de analgésicos e muitas pessoas vieram me perguntar o que fazer nesse cenário, quando que a gente considera que é um uso excessivo de analgésicos. Oi, GSN, tudo bem, gente? Oi, Nara! Boa noite! Ó, antes da gente começar já a nossa live, vamos só confirmar. O pessoal de sempre já sabe, mas quem é galera nova, talvez ainda não saiba. Durante a nossa live, a gente tem que estar com a nossa garrafinha para já ajudar a bater a nossa meta de ingesta hídrica. Vamos juntas, tomando água, pra gente melhorar a nossa ingesta hídrica, porque como vocês já sabem, a água é muito importante, né? Não esqueçam de deixar o like de vocês e enviar essa live através do aviãozinho, compartilhando ela para chegar em mais pessoas. Boa, seja bem-vinda, Júlia! Bom, tem gente nova aqui, então agora já sabe. Para a próxima live, o que a gente tem? Toda live, quinta-feira, às 8h04, e todo Fer Me Explica, segunda-feira, às 8h04. A gente sempre faz acompanhada de uma garrafona de água pra gente bater nossa meta hídrica. Vamos lá, gente! Enquanto o pessoal vai entrando... Oi, Aninha, tudo bem? Enquanto o pessoal vai entrando... Vamos lá. Eu já vou respondendo as perguntas que forem surgindo. Vamos dar prioridade para responder as perguntas que têm a ver com o tema da live de hoje. Mas sobrando um tempo, a gente vai respondendo as outras perguntas que forem surgindo. Gente, o pessoal que vai entrando, vai comentando aí pra mim quantos remédios vocês tomam por mês. Aí a gente tá falando de remédios abortivos de crise. Então, nosso assunto já começa aí, enquanto o pessoal vai entrando. Antes de eu explicar direitinho... Oi, Thali! Antes de eu explicar direitinho o que a gente considera como uso excessivo, vamos primeiro entender, né, o que é um medicamento abortivo de crise e o que é um preventivo, né? Quando a gente fala de um preventivo, ele é um remédio que você foi no neurologista, ele analisou como é que funciona, né, a frequência e a intensidade das suas dores, e aí foi passado esse remédio preventivo de crises de enxaqueca. De uma forma geral, os preventivos de crise, eles são antidepressivos, anticonvulsivos ou antihipertensivos. Por quê? Porque até pouco tempo atrás, até ano passado, para ser mais específica, no Brasil a gente não tinha nenhum medicamento preventivo que tinha sido desenvolvido especificamente para enxaqueca. Então a gente usava medicamentos emprestados de outras doenças que os estudos tinham mostrado que tinham efeito na diminuição da frequência e intensidade das crises. Então esses são os preventivos. Não é deles que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai falar dos abortivos. Os abortivos, de uma forma geral, são aqueles remédios que, infelizmente, né, a gente consegue encontrar na farmácia ao alcance das nossas mãos, sem prescrição médica, né, a grande maioria deles. E aí, quais remédios entram nesse quadro, né? A gente vai ter os triptanos, que são específicos para enxaqueca, a gente vai ter as ergotaminas, a gente vai ter os analgésicos combinados, oi, Rê! A gente vai ter também o quê? Os analgésicos simples, os anti-inflamatórios, né? Paracetamol, dipirona. Então, assim, esses são os medicamentos que me preocupam. Por quê? Algumas pessoas já até me perguntaram, Fer, você é contra o uso de remédios? Não. Eu acho que desde que você saiba usar corretamente, você tem benefícios utilizando o medicamento abortivo de crise, tá? O problema é quando a gente não faz um bom preventivo e a gente acaba utilizando muito desses abortivos. Já tem gente comentando aí que tá com uma demanda muito grande de utilização desses abortivos. Então já tá entrando o pessoal, já deu um número bacana, vamos começar. A Aninha contando aqui também, ó, que tomava pelo menos 5, né? E aí ela participou comigo dos 10 dias com a Fer, e aí agora ela toma somente 1 quando precisa, tá? Bom, vamos lá, gente. Então, como a gente vai falar sobre uso excessivo de analgésicos, né? A gente acaba colocando analgésicos como um todo, mas eu quero dizer que é o uso excessivo de medicamentos abortivos de crise, tá? Quando que a gente considera que um paciente tá com uso excessivo de analgésicos, né? Que ele pode ter uma cefaleia ocasionada pelo uso excessivo de analgésicos. Ali, tem gente colocando que toma 3 por dia, né? A gente vai considerar quando a gente fala
dos triptanos. Fer, quais são os triptanos? A gente tem, por exemplo, eu vou citar só alguns, tá, gente? Mas tem outros, tá? A gente tem o Naramig e o Sumax, por exemplo, são triptanos. Quando a gente fala de triptanos, se a gente usa eles 10 dias ou mais no mês, já é considerado uso excessivo de analgésicos, tá? Então a gente tem esse triptano, a gente tem as ergotaminas, que é o Cefalive, o Enxaque, Cefalium. Eles também, quando a gente usa 15 dias ou mais, já é considerado uso excessivo. Além deles, a gente tem os analgésicos combinados, que é o Dorflex, Neosaldina. Se a gente usa esses remédios também 15 dias ou mais, também entra num quadro de cefaleia associada ao uso excessivo de analgésicos. E aí vocês vão comentando aí pra mim se vocês se identificam com algum deles. A gente vai chegar no naproxeno, Paty. Quando a gente fala... Ali, ó, o pessoal vai comentando os que costumam tomar. Quando a gente fala de anti-inflamatórios, aí a gente vai entrar naproxeno, Tandrilax, Voltaren, Advil, Flanax. Quando a gente fala, além dos anti-inflamatórios, a gente fala da dipirona e do paracetamol, quando a gente usa eles 15 dias ou mais, aí é considerado uso excessivo de analgésicos também. Então, o que acontece, gente? Pra gente resumir, né? Pra fazer essas contas aí. Se você consome um desses medicamentos mais de 2 vezes na semana durante o mês, né? Toda semana durante o mês, o que acontece? Você já tá correndo risco de ter esse uso excessivo de analgésicos. E aí, gente, não vai importar se a gente tá falando, então, é um analgésico simples ou é um triptano. É uso excessivo do mesmo jeito. E talvez vocês se perguntem, Fer, mas qual que é o impacto disso? Por que eu devo me preocupar? Bom, eu até trouxe alguns números de um estudo que eu encontrei, que foi publicado em 2011. Vamos começar falando primeiro dos triptanos, pode ser? Então a gente vai dos mais fortes para os mais fracos, tá? Então como assim mais forte e mais fraco? Normalmente a gente indica, né, utilizar os analgésicos comuns, né, paracetamol e dipirona, nos casos de dores mais leves. Quando a dor é um pouco mais intensa, a gente já começa a indicar anti-inflamatório. Um pouco mais intensa, uma dor mais intensa, aí já entram, né, os triptanos, as ergotaminas e os triptanos, tá bom? Que são indicados para dores mais intensas, crises bem intensas, tá? Então, o que acontece? Um estudo que foi divulgado em 2011, ele fez a análise, né? Eu falei que eu ia falar primeiro o Maxalt. O Maxalt, ele é triptano também, tá? Então, ele tá naquela classe de medicamentos que são abortivos de crise e foram desenvolvidos especificamente para as crises de enxaqueca. Eu vou me perdendo toda no meio do raciocínio. Eu vou lendo as perguntas de vocês que vocês vão falando, eu me perco toda, vocês sabem, né? Gente, pausa pra primeira água, vamos lá. Bom, vamos lá, gente. Vamos falar primeiro dos triptanos. O que acontece com os triptanos? Né, os triptanos são medicamentos que foram desenvolvidos, né, pro tratamento abortivo de crises, tá? O que acontece? Esse medicamento, ele pode apresentar uma série de efeitos colaterais. Inclusive, muitas seguidoras me relatam eles, tá? Falam, Fer, tive crise de enxaqueca, resolvi tomar o Sumax, fiquei pior do que eu já tava antes com a crise, né? Por quê? Porque alguns dos efeitos que são muito comuns, né, pode apresentar o quê? Desconforto torácico, né, você sente uma dor no peito estranha, pode vir com uma falta de ar, pode aumentar os enjoos, pode te dar vertigem, você pode também ter uma variação de sensação de calor muito intenso ou frio muito intenso no seu corpo. Esses são alguns dos efeitos que esses triptanos podem trazer para o seu organismo. Além disso, o grande problema do triptano é o que acontece, principalmente o Sumax, mas acontece com o naratriptano também, tá? E com o Maxalt também, então todos os triptanos. O que acontece? Acontece que na grande maioria das vezes, esses medicamentos, após o efeito deles, a dor volta na mesma intensidade ou numa intensidade ainda maior. E esse acaba sendo um problema. Por quê? O que aí você vai fazer, né? Você tomou o remédio porque você tava com dor. Tomou um triptano. E aí passou a dor, você você tomou o remédio de manhã. Quando chega no final do efeito do remédio, e aí vai depender, o Sumax tem uma duração diferente do Naramig, que é diferente do Maxalt.
o que a gente chama de meia-vida desse remédio é diferente, o que tem grandes chances, cerca de 47% dos pacientes tem, após o efeito desse remédio, o retorno do quadro de dor, tá? Então pode ser que você tenha tomado o remédio, você vai ficar bem durante um tempo, durante a noite ou na manhã do dia seguinte, você já acorda com dor, tá? Então o que acontece? É isso. O problema é, você vai tomar esse remédio para abortar a sua crise, só que quando passa o efeito desse remédio, você vai ter outro quadro, o quadro de dor ele vai voltar. Isso é muito comum nos triptanos. E aí você vai fazer o quê? Normalmente você vai lá e recorre ao outro remédio de novo e toma o mesmo remédio ou então outro remédio. Tô falando do Naramig, gente. É triptano. Naramig, Sumax, Maxalt, são os triptanos. Então, esse é o grande perigo. Por quê? Porque isso vai virando um ciclo vicioso, tudo bem? Além dos efeitos adversos, que são bastante comum. Quem toma aí pode comentar pra mim se já teve ou não esses efeitos adversos com os triptanos. Vamos passar agora para os anti-inflamatórios. Aí entra nos anti-inflamatórios o Flanax, Advil, Tandrilax, Voltaren. São diversos anti-inflamatórios que a gente encontra com uma facilidade muito grande na farmácia, né? Em 2011 foi publicado um estudo que avaliou 116 mil pacientes que sofriam com enxaqueca e dores gerais. E faziam uso crônico, né, de anti-inflamatórios, de farmácia, anti-inflamatórios que você consegue facilmente na farmácia. E aí eles perceberam, né, desses 116 mil pacientes que eles avaliaram, o que acontecia, né? A gente tinha, eles avaliaram 7 medicamentos que esses pacientes utilizavam. Eu listei aqui os principais, que são os mais conhecidos aqui no Brasil, tá? Então, na classe do diclofenaco, então tinha Tandrilax, Voltaren, Cataflam, tinha ibuprofeno, Advil e Alivium, e tinha naproxeno, o Flanax, tá? Esses anti-inflamatórios foram analisados. O que eles descobriram? Que o uso desses anti-inflamatórios, né, e outros anti-inflamatórios também foram analisados. Foram analisados 7 nesse estudo. Eles observaram que a utilização frequente, né, e crônica desses anti-inflamatórios aumentavam o risco de infarto e doenças cardiovasculares. Tá? Então, isso trouxe uma reflexão muito grande, né? Porque a gente escuta, e na verdade isso é fato, os estudos já mostraram, que pacientes que sofrem com enxaqueca, principalmente enxaqueca com aura, eles têm um aumento de chance de AVC, né? Que é o infarto. Agora, para pensar. Eles conseguiram comprovar que a utilização crônica de analgésicos aumenta o risco de AVC. Então, será que é mesmo a enxaqueca que aumenta esse risco do AVC? Ou será que é porque a gente utiliza essas medicações que a gente aumenta o risco do AVC? Isso ainda não foi comprovado, é uma incógnita, mas é um ponto de interrogação que surgiu após esse estudo, tá? Que foi publicado em 2011. Então, prestem atenção. Ah, Fer, então, se eu tomo, eu vi até alguém perguntando, se eu tomo abortivo de crise, né, pra a crise acabar, eu tomo esses remédios que são os triptanos, a crise volta quando passa o efeito do remédio, né? Na grande maioria, em menos de 24 horas, a dor retorna. A grande maioria não, cerca de 50%, 47%, quase metade das pessoas. A dor retorna. Aí você fala, vou tomar o quê? Vou tomar um anti-inflamatório. Mas anti-inflamatório já foi estudado e comprovado que o uso crônico aumenta o risco de doenças cardiovasculares, né? E de derrame, de ter um AVC. Então, isso já deixa a gente mais preocupada, tá? Aí você vai falar assim, eu vou usar o quê? Então, eu vou usar os analgésicos, que na teoria são mais fracos. Vamos pensar na questão... Gente, tá muito quente. Deixa eu tomar minha garrafinha de água, peraí. Vamos pensar então, né? Vamos usar o analgésico. O que acontece com o analgésico? De uma forma geral, os neurologistas não indicam tantos analgésicos, dependendo do caso. Eles acabam indicando o anti-inflamatório. Por quê? O que se tem em mente, né? Alguns estudos já mostraram que a utilização do analgésico em excesso está bastante relacionada à cefaleia rebote, que é exatamente assim. O analgésico dura 8 horas, acabou o efeito do remédio em 8 horas, a dor volta. Aí você toma outro analgésico. Aí, dá mais 8 horas, o efeito acaba, aí você toma outro. O efeito acaba, você toma outro.
Então, a dor volta assim que acaba o efeito do remédio. Isso acontece com quase todos os analgésicos comuns, tá? E aí, o que foi observado? Então, eles associaram, foi muito associado a utilização de analgésicos comuns com a cefaleia rebote, que é aquela dor que surge assim que acaba o efeito do remédio. O que a gente tem que observar? A grande maioria dos analgésicos, né, antes da gente culpar os analgésicos em si, a grande maioria dos analgésicos, eles têm o quê? Eles têm cafeína. Vocês já repararam nisso? Eu sei que algumas pessoas já repararam porque já me perguntaram sobre a cafeína, né? Vai ficar salvo no IGTV. O que acontece, né? A grande maioria dos analgésicos tem cafeína. E a cafeína, sim, ela potencialmente leva, quando você não tem a demanda suprida, sua demanda diária de cafeína, leva a episódios de dor recorrentes. Calma, Fer, tá meio confuso. Como é que tá funcionando? É o seguinte, gente. Bom, se você toma analgésicos comuns que tem cafeína 2 ou 3 dias seguidos, né? Então, assim, você tem uma crise de enxaqueca que dura 3 dias. Aí começou a surgir, você tomou o seu analgésico. No dia seguinte, você continuava com dor, tomou de novo o analgésico. No terceiro dia, você ainda tava com dor, tomou o analgésico de novo. Se você toma de 2 a 3 dias seguintes esse analgésico, essa dose de cafeína que você tá ingerindo junto com esse analgésico, ela já acostuma o seu cérebro com essa dose de cafeína. Gente, a cafeína, ela é altamente viciante. E aí, o que acontece? Como a gente já falou, é a mesma coisa do café, que tem cafeína e mesmo café descafeinado. A cafeína, ela estimula o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso central. E por que a gente vai estimular um cérebro que já é hiperativo, hiperestimulado? Que é o cérebro de quem sofre com enxaqueca. O cérebro de quem sofre com enxaqueca é o cérebro mais sensível e muito estimulado, tá? Toda vez que a gente hiperestimula esse cérebro, então quando a gente dá algum estimulante para ele, que é o caso da cafeína, por exemplo, a gente deixa ele propício a crises. O que eu tô querendo dizer pra vocês é, né? A gente sabe que em doses pequenas, a cafeína potencializa o efeito analgésico. Tem gente que fala pra mim, Fer, se eu não tomo aquele golinho de café, eu tenho dor, tá? Dor de cabeça. O que acontece, né? Por quê? Porque o seu cérebro já está acostumado com aquela dose de cafeína diária. E quanto tempo leva para esse cérebro se acostumar com uma dose de cafeína diária? 2 a 3 dias de consumo. Então, se você tomar esse analgésico que tem cafeína para diminuir a sua crise de enxaqueca por 2 dias, o seu cérebro já se acostumou que ele precisa dessa cafeína. E aí, quando você não tomar no terceiro dia, porque a crise passou, você vai ter dor de cabeça. Você vai ter dor de cabeça por quê? Pela abstinência da cafeína. Porque você não ingeriu aquela dose de cafeína que você estava tomando indiretamente com o analgésico. Tudo bem? Então, é isso que a gente tem que entender, tá? Será que é mesmo o analgésico em si? Ou será que é a cafeína presente nesse analgésico que leva a gente a ter quadros recorrentes de dor? O que a gente precisa entender é que, independente da classe de medicamentos que você toma para ser abortivo de crise, quando a gente toma ele com frequência, a gente deixa de fazer um bem pro nosso corpo e passa a fazer o mal. Eu não sou contra a utilização de medicamentos preventivos, desde que a gente saiba usar. E aí, o problema é, quando que a gente vai procurar um tratamento preventivo normalmente para enxaqueca? Quando você estava tomando remédio, independente se era analgésico simples, analgésico combinado, se era anti-inflamatório, se era ergotamínico, se era triptofano, independente. A gente já falou de todos eles. Independente de qual deles, a gente costuma procurar o tratamento preventivo quando você tá fazendo uso deles e aí ele para de fazer efeito. Aí você, por conta própria, normalmente aumenta a dose, dobra a dose ou toma antes do tempo de acabar o efeito porque não fez o efeito que você esperava. E mesmo assim, ele não tá fazendo o efeito que ele fazia antes. Aí o que acontece? Aí sim, a gente costuma procurar um tratamento preventivo. Agora, o grande problema é que quando a gente fala em tratamento preventivo, e aí a gente tá entrando na parte de o que fazer se eu uso analgésicos em excesso. Quando a gente fala em tratamento preventivo, gente, acho que 90% das pessoas que me procuram acreditam que o tratamento preventivo é único e exclusivamente medicamentoso. E esse é o grande
erro. Até porque, se você sair, né, se você perceber que os abortivos de crise não estão funcionando e você procurar um neurologista, a grande maioria deles, hoje em dia, vai indicar pra você um preventivo. Ou seja, vai indicar um antidepressivo, um anticonvulsivante ou um antihipertensivo, como vocês aqui já até comentaram, né? Pamelor, antidepressivos, né? Então, assim, amitriptilina, que vocês estão comentando aí, são todos preventivos de crise, tá? Normalmente, os médicos, os neurologistas receitam esses medicamentos quando o paciente tá com uma frequência de dor muito intensa, tá? Muito frequente, aliás, tá com uma frequência muito grande. Tem vários dias de dor dentro desse mês, tá? Ou mesmo não tendo tantos dias, utilizam muitos remédios. E qual que é a grande sacada que a gente tem que entender? Né? Quando a gente usa esses analgésicos em excesso, a gente transforma, a gente tem grande chance de transformar o que era uma crise, que normalmente duraria 2 a 3 dias, em dores diárias. E muito provavelmente vocês já perceberam isso. Comenta aqui pra mim quem de vocês sente dor todos os dias. Eu vou esperar vocês comentarem que eu quero ter uma noção de quantas dessas 95 pessoas que estão com a gente agora, 97, tem dores diárias. Comenta pra mim, ou dá um tchauzinho pra mim, pra eu saber quem é que tem dor todos os dias. Muito provavelmente, peraí. Essa dor diária tá associado ao uso excessivo de analgésicos. Por quê? Porque vira um ciclo vicioso. Você, ali ó, ou mais, você sente a dor, você toma um remédio. No dia seguinte, você já acorda com dor ainda, você toma um remédio de novo. E no outro dia, você toma de novo. E é esse analgésico que vai fazendo com que a sua dor vá se tornando diária. Só que qual que é a grande dificuldade? É quebrar esse ciclo. Gente, olha quanta gente dizendo pra mim que tem dor todos os dias, tá? É quebrar esse ciclo. E como que a gente quebra esse ciclo de dor diária, de dor associada ao uso excessivo de analgésicos? Com mudanças de hábito. Obviamente, em alguns casos, a medicação preventiva vai sim ajudar e vai sim ser necessária, mas ela não é tudo. E em muitos casos, com as mudanças de hábito, a gente consegue diminuir a sua frequência de crises. Com isso, o que vai acontecer? Você não vai ter tantos episódios de dor e com isso você não vai tomar tantos remédios para controlar essa dor, para tentar controlar essa dor. Tudo bem? Então vamos lá. A gente tem que entender a primeira coisa bom, quantas vezes eu tomo remédio? Vamos retomar lá para quem entrou depois, né? Se você toma mais de 10 dias no mês, triptanos, que é Naramig, Sumax, Maxalt, ergotamínicos, que é Cefalivre, Cefalium, Enxaque, ou analgésicos combinados, como Dorflex e Neosaldina. Se você toma mais de 10 dias no mês, você provavelmente já está fazendo com que episódios de dor sejam, né, de crise, se tornem episódios diários de dor. Se você toma mais de 15 dias ou mais de paracetamol, dipirona ou anti-inflamatórios, isso no mês, né? Quais anti-inflamatórios? Vou citar alguns. Tandrilax, Advil, Voltaren, Flanax. Se você toma eles 15 dias ou mais, você também já está assumindo o risco de ter uma cefaleia por uso excessivo de analgésicos e uma transformação dos seus episódios de cefaleia, episódios de enxaqueca, numa cefaleia crônica diária, tá, gente? Estima-se que cerca de 50%, gente, metade, cerca de 50% das pessoas que tomam, que tem cefaleia crônica diária, ou seja, dor todos os dias, tem decorrência do uso excessivo de analgésicos. Tiveram essa transformação da enxaqueca episódica para uma enxaqueca crônica, né? Por conta do uso excessivo de analgésicos, tá? Então tem muita gente comentando aqui que começou a tomar preventivo e começou a ter uma melhora. Os preventivos, eles vão ser extremamente importantes para diminuir a frequência das crises de enxaqueca. É isso mesmo. Agora a gente vai falar sobre a solução. Qual que é a solução, tá? A solução não necessariamente vai ser tomar um remédio,
tá? A solução é a gente entender primeiro. Identificou que você sofre com uma dor de cabeça porque você usa o remédio todos os dias, tá? Não é essa a solução. É justamente isso que a gente vai conversar, gente. Porque não é não tomar o remédio e ficar com dor todos os dias. Essa não é a solução. Essa pode ser a solução que o seu médico te deu, porque ele não tá sentindo na pele o que é sentir dor todos os dias. Mas quem já sentiu dor todos os dias sabe que essa não é uma opção. Não adianta você dizer assim, para de tomar o remédio e se vira com a dor. Não. O que a gente tem que fazer? Primeiro, entender. A gente já sabe que o primeiro fator que tá fazendo você ter dor todos os dias, ou dor numa frequência tão alta, é o uso excessivo desse analgésico. Beleza, primeiro fator a gente identificou. O que mais que a gente tem que fazer? A gente tem que entender o que é que está em desequilíbrio. Como que a gente faz isso? A gente faz isso através do diário da enxaqueca. Tá? Se você tava tendo dor tão intensa ou tão frequente que fez você começar a tomar analgésicos todos os dias ou 5 vezes na semana, o que acontece? Quer dizer que o fator que tá em desequilíbrio, ele está todos os dias presentes na sua rotina. Isso, Paty, eu ia falar sobre isso. Uma opção que existe, né? Ela falou o bloqueio occipital para conseguir parar os analgésicos. Existe o bloqueio occipital, que os neurologistas podem fazer, que são injeções anestésicas no nervo que fica nessa região da cabeça. E aí o que acontece? Essa estratégia pode ajudar a diminuir a intensidade da sua dor enquanto você faz as mudanças de hábito. Por quê? Porque nessa primeira fase de mudanças de hábito, nesse primeiro cenário, é comum que você sinta uma intensidade maior de dor. Não sei se vocês estavam aqui na live que eu fiz com a Rô, que ela usava remédio todos os dias para crise, e a gente fez toda a mudança dela para ela tirar esses abortivos. Hoje ela não toma mais nenhum abortivo, já faz 3 meses e meio que ela não sabe o que é uma crise de enxaqueca. E ela tinha dores diárias. Como que foi? A primeira semana que ela ficou sem analgésico, ela falou pra mim, Fer, eu quero te matar. Só que por que a gente entrou com essa mudança pra tirar os analgésicos? Porque eram eles que faziam ela ter dor todos os dias. E o que a gente fez antes pra conseguir tirar o analgésico? As mudanças de hábito. Então o que a gente identificou? A gente identificou o que é que estava em desequilíbrio. Por exemplo, teve alguém aqui que comentou estresse diário. Se estresse diário é um fator que tá em desequilíbrio para você todos os dias, vamos pensar em estratégias para melhorar esse estresse. O que a gente pode utilizar como estratégia nesse cenário? A gente pode utilizar para diminuir o estresse atividade física diariamente. Fer, que tipo de atividade? Eu costumo indicar sempre começar com uma caminhada leve. Começa com 10 minutinhos de caminhada, evolui para 15, 20, 30. Os estudos mostram que 30 minutos de caminhada 3 vezes na semana, no mínimo, numa intensidade moderada, é o suficiente para começar a reduzir a frequência das crises. Então, por que eu tô sugerindo a caminhada? Bom, comece numa caminhada mais leve, para você não ter a possibilidade de ter uma dor de cabeça após a atividade física. Então, faz uma caminhada leve. Quando chegar nos 30 minutos de caminhada, começa a aumentar a intensidade dessa caminhada, até que você faça uma caminhada moderada. Fer, como é que é uma caminhada moderada? Uma caminhada moderada, de esforço moderado, é aquela que você consegue andar e você conversa, mas com um pouco de dificuldade. Você não tá lá andando e conversando como se você estivesse passeando no shopping. Você tá numa intensidade um pouco maior dessa caminhada. Então você consegue até conversar, mas você se sente um pouco cansada para você andar e conversar. A atividade física é uma das estratégias que a gente pode utilizar para diminuir esse estresse que alguém comentou aqui, né? Outra opção, a gente pode usar exercícios respiratórios. Técnicas de exercícios respiratórios ajudam a gente a diminuir a ansiedade e estresse. Faça uma pausa durante o seu expediente para você respirar. Gente, 1 minuto é o suficiente, tá? Então tá lá no meio do estresse, para 1 minuto, conta no relógio. Faz respirações profundas. A gente já trabalhou algumas respirações aqui, a gente pode trabalhar de novo se vocês quiserem, para ajudar a diminuir esse estresse, dar uma quebrada nesse cortisol tão alto que vocês estão liberando por causa do estresse. Vamos lá, quem mais já identificou outros fatores que diariamente estão influenciando na dor? Alguém jogou aqui o estresse, já dei uma solução, dei 2. Vamos lá, gente, é esse momento pra gente fazer essa troca, né? Pra quem tá usando muito analgésico, tá querendo entender como que faz pra tirar, o que precisa fazer, vamos lá.
A Dara colocando que já faz 30 minutos de segunda a sexta. Arrasou, tá? Tá ótimo. Minha enxaqueca ataca meu pescoço, coluna. Seria uma enxaqueca devido ao estresse? Muito provavelmente. Pode ser que ela seja devido ao estresse, pode ser que você tenha uma alteração cervical, tá? Isso a gente só vai saber fisioterapeuticamente, pondo a mão, ou quando você for no médico pra examinar. Agora, o que acontece? Se você tem um componente cervical tão intenso, o que você faz? As automassagens. Lá no meu Telegram tem 2, 3, acho que até 4 vídeos ensinando a fazer essa automassagem, tá? Faça a automassagem e o alongamento matinal. Eles ajudam a dissipar a tensão acumulada pelo estresse, tudo bem? Bom, vamos lá. Outros fatores. Falta de dormir. O que a gente precisa observar nesse cenário, né? A Sandrinha mandou, a gente precisa enxergar que realmente o sono é um potente fator que pode te levar à crise se ele tá em desequilíbrio. Agora, por que você não tá dormindo? É isso que a gente precisa entender. Você não tá dormindo por causa da sua rotina de trabalho? Você não tá dormindo porque você deita e não consegue pegar no sono? Você não tá dormindo bem porque você acorda no meio da noite? Você não tá dormindo bem porque você tem pesadelo? Você não tá dormindo bem porque você acorda muito antes da hora que precisa levantar? Então, como que você vai entender por que é que você não está dormindo bem? Quando você vai fazer o diário da enxaqueca. Porque lá você vai anotar isso. E aí você vai começar a olhar. É um trabalho semanal, gente. Preencheu uma semana, volta e olha todo o diário que você preencheu. O que tinha lá? Olha, bom, eu acordei de noite 5 dias na semana. Quantos episódios de dor você teve? 5 dias. Pronto, matamos. Tá relacionado ao seu sono. Aí é entender por que é que você tá acordando durante a noite, né? É pra fazer xixi? É porque você comeu tarde demais? É porque você comeu muito cedo e aí você já acorda com dor no meio da noite? Né? Por que é que você tá acordando? Isso a gente só vai conseguir identificar quando você fizer o seu diário da enxaqueca. E aí qual que é a solução? Quando você começa a entender o que é que está em desequilíbrio e a gente começa a controlar, você vai perceber que a sua crise de enxaqueca, ela vai começar a mudar. Ela vai ter ou uma intensidade diferente ou uma frequência diferente. E é a partir daí que a gente consegue começar a reduzir o uso de analgésicos. O que eu faço com as minhas pacientes? Eu comemoro com elas cada dia a menos que ela deixou de usar analgésicos. E a gente vai criando metas. Então, assim, crie essas metas pra vocês. Ah, Fer, eu tomo remédio 5 dias, 5 vezes na semana, tá? Então, tudo bem, vamos fazer as mudanças de hábito. Deu 15 dias fazendo o diário da enxaqueca, observando o que tá em desequilíbrio, começou a fazer as mudanças de hábito, o que você vai fazer? Aí sim, você começa a colocar metas de diminuição de analgésicos, né? Por quê? Porque o que eu não quero é que vocês, né, entendam assim, então tudo bem, então eu só tenho que tirar o analgésico e, né, eu que me lasque e fique com a minha dor. Não, eu não quero que você sinta dor, porque aí sim você não vai precisar do analgésico. É essa a estratégia. Então a estratégia é o quê? O primeiro passo é a sua auto-observação. A gente já sabe de cara que o que tá errado é tomar remédio todos os dias, o analgésico, todos os dias. O que a gente tem que fazer? A gente tem que voltar pra entender o que é que fez você começar a tomar analgésico todos os dias. Muito provavelmente, um fator que tá em desequilíbrio presente todos os dias na sua rotina. É ele que fez você começar a tomar analgésicos, tá? Então, qual é esse fator? A gente falou do sono, a gente falou do estresse, o que mais que vocês querem falar? Vamos lá. Dá mais um fator aí que vocês acreditam que tá todos os dias presente na vida de vocês e tá alterado. Comenta aí pra mim que a gente vai dando soluções pra vocês começarem a entender como é que funciona isso. Vamos lá. Alimentação. O que tá errado na alimentação? Comenta pra mim, Tânia. O que você tá achando que tá intestino preso? Boa, vamos falar do intestino preso então, tá? O que acontece? O intestino preso, ele pode estar, né, alterações intestinais, eles podem estar presentes no seu dia a dia, né? Isso também esbarra com a alimentação, né? E favorecer um ambiente propício para o surgimento de crises. O que você vai fazer? A primeira coisa é identificar o que é que está fazendo o seu intestino não funcionar direito,
né? Por quê? Porque se o intestino não funciona direito, a gente não absorve nutrientes e minerais que a gente precisa. O déficit de nutrientes e minerais específicos, eles vão alterar a nossa produção de hormônios e a produção de neurotransmissores, né? E aí isso propicia um ambiente totalmente favorável para o surgimento das crises. Como que eu vou saber se meu intestino está funcionando direito ou não? Bom, vamos olhar. Você faz cocô todos os dias? Sim. Não, observa isso. Qual que é a consistência do seu cocô? O seu cocô afunda? O seu cocô tem o formato de uma salsicha lisa? O seu cocô tem muitos pedaços de comida? Tudo isso a gente tem que observar. Por quê? Porque se o seu cocô não afunda, se você não faz cocô todos os dias, se o seu cocô não tem um formato específico, se tem um monte de restos de alimento dentro dele, isso tudo é um sinal de que a sua digestão não tá ok, tá? E aí uma digestão que não tá ok, lembra que a gente explicou, ela vai começar a permitir o quê? As células intestinais que são juntinhas, elas começam a ficar espaçadas. E aí vai passar restos de alimentos e substâncias que não eram para passar. E isso vai gerar o que no nosso intestino? Um processo inflamatório. E toda vez que a gente tem um processo inflamatório no nosso corpo, a gente potencializa as nossas crises de enxaqueca. Então, sim, o intestino pode ser o fator que está em desequilíbrio, presente todos os dias, e aí ele favorece um ambiente para o surgimento das crises de enxaqueca que estão levando você a tomar os analgésicos diariamente ou quase diariamente. Tá? Mais que 2 vezes na semana já te leva ao risco de ter o uso excessivo de analgésicos, tudo bem? Que vai fazer o quê? Que vai fazer com que sua dor, né, sua enxaqueca episódica, se torne uma dor diária de cabeça, tá? Vamos lá. O que mais que o pessoal ficou falando? Vamos lá, gente, mais coisas. Que mais? Outro fator presente todos os dias que levam a desequilíbrio e fazem com que vocês exagerem, né? Exagerem nos analgésicos. Vamos lá. Cheiros fortes. O que acontece com cheiro forte, Lia? A gente que sofre com enxaqueca, a gente pode ter, e normalmente isso não acontece todos os dias, tá? Mas um dos sintomas da fase inicial da enxaqueca, lembra que a enxaqueca é dividida em 4 fases. Um dos sintomas da fase inicial é o nosso aumento da sensibilidade ao cheiro, tá? Normalmente cheiros químicos, né? Que tem compostos químicos. Então, perfume, desodorante, produto de limpeza, sabonete, tinta, esses costumam ser grandes gatilhos para crises de enxaqueca. O que a gente tem que começar a observar? Porque às vezes a gente acha que a gente teve a crise por conta do cheiro. Só que lá na primeira fase da enxaqueca, no pródromo, né, que pode acontecer até 2 dias antes da dor de cabeça em si, da enxaqueca se instalar, a gente tem um aumento da sensibilidade ao cheiro. Então eu quero que vocês reflitam o seguinte: será que você já não estava entrando em crise lá no pródromo, por isso que você estava com o olfato mais sensível? E aí você entrou em crise? Ou seja, que você já tinha tido um outro desequilíbrio antes de sentir aquele cheiro. E você só sentiu aquele cheiro tão forte e tão incômodo porque você já estava num processo inicial de crise. Fer, como é que eu vou saber se é isso mesmo? Fazendo o diário da enxaqueca. Fazendo o diário da enxaqueca, isso vai ficar claro pra você também, tá? Então, como que a gente pode tentar driblar, né? Exatamente, Lídia, principalmente perfumes doces. Como que a gente pode tentar driblar essa questão do cheiro, né? A gente tendo em mãos, eu até fiz um vídeo sobre isso, né? Você pode colocar dentro de um saquinho, principalmente ervas naturais. Então você pode ser o hortelã, pode ser tomilho, pode ser orégano, o que seja. Tem que ser uma erva aromática natural, sem nada de químico. E um lencinho de papel. Um lencinho de tecido dentro desse saquinho junto com essa erva. Pode ser uma flor, gente, pode ser lavanda, por exemplo, né? Deixa junto esse lencinho de papel. Sabe aquele lencinho que antigamente a gente usava pra limpar o nariz, pra espirrar, enfim, né? Tenha junto lá esse saquinho com essa flor, com essa erva aromática dentro
com um paninho de tecido. Quando você vai se expor, por exemplo, você tá andando na rua e você viu que tem uma calçada que tá sendo pintada, mas você não consegue atravessar, que você tá na avenida. Tira da sua bolsa esse lencinho, traga o lencinho até o nariz e inspire esse cheiro. O que muita gente tem percebido já? Que essa estratégia ajuda a confundir o nosso olfato e aí a gente não tem uma reação tão intensa àquele cheiro da tinta, por exemplo. Tem gente que faz isso com café, né? Para algumas pessoas isso funciona. Não é a melhor estratégia que eu acho, porque só o cheiro do café já é excitatório. Então, na verdade, só de sentir o cheiro do café, você pode já estar potencializando um ambiente favorável para a crise. Eu sempre recomendo ervas aromáticas ou flores dentro desse saquinho junto com esse lencinho. Vai passar então, preciso ir no banheiro e a mulher tá passando produto de limpeza lá. Estão limpando o banheiro. Traga esse lencinho até o nariz, vá no banheiro cheirando esse lencinho e saia, tire o lencinho e guarde ele novamente. Essa é uma estratégia que pode ajudar. Agora o pessoal tá falando muito do sol, né? O sol, gente, ele não é um estímulo, né? Que tá lá o sol intenso, o calor intenso na cabeça. Ele não é um estímulo que tá lá todos os dias na sua cabeça. A não ser que você trabalhe na rua, né? Mas via de regra, se você não trabalha na rua, né? No comércio ou fazendo outras coisas na rua todos os dias, o dia inteiro, você não tem o sol o dia inteiro na sua cabeça. Mas vamos falar sobre o sol. Uma estratégia para o sol, então. O que acontece, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar é, a gente precisa dar um jeito de evitar esse sol direto na cabeça. Uma opção, não sei se a Rô tá aí, uma opção é a sombrinha. Tenha uma sombrinha na bolsa. Fer, mas vão me achar louca andando com sombrinha. Você prefere que te achem louca ou você prefere ter crise de enxaqueca? Eu prefiro que me achem louca, mas não ter crise de enxaqueca. Então, a sombrinha pode ser uma boa opção para que o sol não incida diretamente na sua cabeça. Que esse calor tão grande, né, que vai ser gerado por conta desse sol direto, não provoque o aumento do calibre do vaso sanguíneo, que é aquela vasodilatação que a gente fala, e aí você não tem esse episódio de dor. Outra estratégia, gente, isso aqui, ó, água. Muitas vezes o episódio de dor que vem por conta do contato com o sol, na verdade nem se deve ao sol diretamente, e sim à desidratação provocada pelo calor, tá? Então tenha sempre em mãos a sua garrafa de água. Outra estratégia que eu gosto, por exemplo, vou sair num dia que tá muito quente. Primeiro, eu saio com a minha sombrinha. Ai, Fer, sombrinha é coisa de velha. Não. Eu tô cuidando da minha enxaqueca. Me respeitem. É assim, eu não tô nem aí. O que eu faço? Eu pego uma garrafa, obviamente menor que essa, eu congelo metade dela, né? Deixo congelado, e aí quando eu vou sair, eu encho o resto. Ou seja, eu fico com um tanto de água congelada e um tanto de água fresca. O que eu faço? Percebi que tô demorando demais na rua, que tô sentindo um negócio estranho na cabeça. Na primeira oportunidade que eu tenho, eu saco minha garrafa. É gelo, gente. O que a gente já descobriu aqui, a grande maioria das mulheres já utiliza essa estratégia. O gelo, ele diminui o calibre do vaso sanguíneo. Ele diminui a velocidade com que os impulsos nervosos de dor cheguem no nosso cérebro. Então, ter algo gelado consigo também é uma estratégia que pode te ajudar. Tudo bem? Vamos lá. Quando estou em crise, não consigo de jeito nenhum beber água. Por quê? Peraí, Regina, já te respondo. Como é que tá a ingesta de vocês? Já bateram a garrafinha ou ainda não? Vamos lá. O que acontece? Ela tá falando ali, não consigo beber água. Quando a gente tá em crise de enxaqueca, se você tem enjoos, é muito difícil você consumir vários tipos de alimento, né? Inclusive a água. Só que o que acontece? A gente precisa insistir na água. Por quê? Porque a gente desidratando, a gente só aumenta a intensidade da nossa crise. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. O gelo ainda não passou minha dor. Mirella, não sei se você viu, teve um estudo, eu falei disso faz um tempo já, que mostrou que as pessoas que utilizaram o gelo e não sentiram melhora da primeira vez, 70% delas sentiram melhora na segunda aplicação. Tá? Então tente de novo. É uma estratégia que costuma funcionar bastante. Ali, a Graciela falando, o suco anti-inflamatório, o detox ajudou bastante. Exatamente, tá, gente? O que a gente pode ajudar? A gente pode
favorecer, né? Eu sempre falo isso para as minhas pacientes, para diminuir o uso excessivo de analgésicos. Quando a gente passa a usar anti-inflamatórios naturais. Por quê? Porque no processo da enxaqueca existe um processo inflamatório envolvido, tá? E que se a gente tem anti-inflamatórios naturais no nosso organismo, a gente diminui a chance de qualquer outra inflamação, não só da enxaqueca, aquela inflamação crônica de baixo grau intestinal também que a gente estava conversando, tá? Então não custa você inserir alimentos anti-inflamatórios e antioxidantes na sua rotina. Ali, um monte de gente comentando que ajudou. Exatamente, tá? Então o que é alimento anti-inflamatório? A gente tem o gengibre, a gente tem a cúrcuma, a gente tem o própolis, que eu tenho falado bastante pra vocês. Eu já dei algumas opções do que ajuda, né, o anti-inflamatório e antioxidante, que aí a gente acaba usando a água de coco na grande maioria das vezes. Isso, Regina, o gelo a gente coloca a compressa no lugar da dor, tá bom? No lugar onde você sente a dor no momento da crise, tá? Pode ser uma estratégia. Agora, se a gente tá falando do gelo lá, quando você tá exposto a um sol intenso, normalmente o sol incide mais no topo da cabeça, então você pode colocar nessa região, tudo bem? Vamos lá, gente. Outras coisas que todos os dias estão alteradas e fazem com que a gente consuma analgésicos com frequência, tá? A gente vai falar hoje só dessas coisas que estão relacionadas ao uso excessivo de analgésicos, tá bom? A Tati falando, eu tô gestante e as crises de enxaqueca estão sendo um pesadelo. Tati, quanto tempo de gestação você tem? Comenta aí. A Mila comentando, não sabia que o própolis ajudava. O própolis ajuda, ele é um potente anti-inflamatório. Eu costumo indicar ele através do shot matinal, mas vai depender da sua saúde intestinal. Se você tem gastrite, se você tem refluxo, aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o shot matinal, porque nesse shot a gente costuma colocar limão, meio limão para ser antioxidante, junto com um dedinho de água de coco, 10 gotinhas se for o própolis aquoso, 10 gotinhas se for o própolis alcoólico e 20 gotinhas se for o própolis aquoso. Vou começar a comer própolis com arroz agora. É mais fácil você diminuir o arroz, que é o carboidrato, né? E começar a incrementar o própolis na sua rotina diária. Eu costumo indicar pela manhã, o shot matinal mesmo. Vamos lá. Tati colocou 4 meses de gestação. Tati, normalmente, para a grande maioria das mulheres, durante o primeiro trimestre tem uma piora mesmo. A partir do segundo trimestre, essas crises tendem a diminuir. Por que isso acontece? Porque no primeiro trimestre, para a formação do neném, tem muitas alterações nos níveis hormonais. A partir do segundo trimestre, diminui essas oscilações hormonais, os hormônios se estabilizam e aí você consegue ter uma diminuição na frequência das crises. O que a gente tem que observar? Você tá gestante, tudo bem, mas como é que tá a sua alimentação? Você tá controlando a ingesta hídrica? Você tem feito atividade física? Né? Esses são fatores. Você tá dormindo bem? Eu sei que durante a gestação é um pouco difícil às vezes, né? Então é isso que a gente tem que observar. Nessa fase, já que você está com dor ainda, você não pode utilizar remédios, né? Os únicos que são liberados às vezes é o paracetamol e a dipirona, né? Então assim, a gente tem que buscar maneiras naturais. Uma forma, por exemplo, Fer, tô dormindo mal. O que você pode fazer? Óleo essencial de lavanda pode te ajudar, né? Então uma aromoterapia pode te ajudar nesse cenário. Vai te ajudar a dormir melhor, por exemplo. E aí isso diminui um fator que pode estar relacionado ao surgimento das suas crises de enxaqueca. Tudo bem? Tenho consultório, Sandra, eu atendo em São Paulo, mas eu tô atendendo online também. A grande maioria dos meus pacientes são todas online. Vamos lá. A receita do shot, a Alexandra perguntou, vou falar de novo, é meio limão espremido, 20 gotas de própolis se for aquoso, 10 gotas de própolis se for alcoólico, um dedinho de água de coco, mistura, põe pra dentro, shot matinal. Agora, se você tem gastrite, não é uma boa pra você, tá bom? O refluxo também não é uma boa. A Ruby perguntando, própolis você pode comprar na farmácia de manipulação? Pode, e hoje em dia você encontra na farmácia comum, gente. Eu comprei o meu na farmácia comum, tá? Tipo Drogaria São Paulo, não tô fazendo propaganda, mas lá vende. O própolis verde tem o alcoólico e tem o aquoso. Vamos lá, em jejum, Miranda, isso, assim que a gente faz, tá? Bom, vamos lá, gente, o que mais que vocês têm todos os dias que favorece o surgimento das crises de enxaqueca de vocês e faz vocês tomarem analgésicos?
Vamos que tá acabando o nosso tempo. Aproveita que eu tô dando solução pra todo mundo. Vamos lá. Vamos lá. O que mais que vocês têm todos os dias? Ai, tinha gente que mandou pergunta. Deixa eu ver aqui. A Silvana tinha falado nimesulida. Nimesulida, ele é um anti-inflamatório. Normalmente ele tá mais relacionado pra dores de garganta, tá? Não deixa de ser um anti-inflamatório. Da mesma forma, o uso excessivo vai fazer mal. Além de levar ao aumento das chances de AVC. Então tem que tomar cuidado com a utilização. A Rayane colocou assim: Fer, o que fazer com os analgésicos em meio a uma crise de enxaqueca com sinusite atacada? Primeiro, a gente tem que ver se você realmente tá com a sinusite atacada, tá? É sinusite mesmo? Por quê? Porque tem crises de enxaqueca que fazem você ter sintomas faciais. Então você pode ter coriza, entupimento nasal. Quando a gente fala de sinusite, lembra que it é processo inflamatório. Quer dizer que os seios da face, essa região aqui, ó, ela tá inflamada, tá? E aí, sinusite se trata com anti-inflamatório ou antibacteriano, né? Então, assim, a gente tem que entender que será que é mesmo uma sinusite atacada ou será que é enxaqueca? Agora, assim, se você tá com esse quadro e é sinusite, você vai ter que tratar medicamentosamente. Sinusite não tem o tratamento, tá? E a enxaqueca, você vai tentar controlar ela com o quê? Nesse cenário, vai tentar controlar ela com anti-inflamatórios naturais. Então, você faz a água de coco com gengibre, ou você faz o suco anti-inflamatório de manhã, a água de coco com gengibre de tarde, ou você faz o shot matinal de manhã, o suco anti-inflamatório de tarde e a água de coco com gengibre de noite, tá? O que a gente tem que tomar cuidado? Gente, o gengibre é pra todo mundo? Não! O gengibre não é pra todo mundo. Antes que o pessoal comece a me mandar mensagem. Se você sofre com hemorroida, tem problemas de coagulação, ou seja, não coagula bem, tá? Toma remédio para coagulação ou toma remédio para pressão alta, o gengibre não é indicado. Você precisa conversar com seu médico antes de utilizar o gengibre. Outra coisa que me perguntaram agora que eu lembrei, perguntaram aí pra mim: Fer, água de coco é bom pra enxaqueca? A água de coco é bom pro seu fígado. Ela é antioxidante, né? Ela ajuda a diminuir a sobrecarga que a gente tem nesse fígado. Por quê? Gente, todos esses remédios que a gente toma, todos que a gente toma pela boca, eles vão ser metabolizados pelo nosso fígado. E aí, tadinho dele, né? Pensa nessa sobrecarga. Não vou nem falar do anticoncepcional que a gente toma, que também sobrecarrega ele, né? Então, assim, a gente precisa ter uma alimentação que tenha alimentos antioxidantes e anti-inflamatórios. Se a gente sofre com enxaqueca, isso é regra, tá, gente? É muito mais do que o que eu não posso comer, é o que eu devo comer. Você deve se alimentar de alimentos verdes, você deve se alimentar de alimentos anti-inflamatórios, de alimentos antioxidantes, tudo bem? Ali, deixa eu contar aqui, vou ler aqui que alguém comentou, a Graciela comentou, deu um relato dela. Fer, quero compartilhar uma coisa que me ajudou e ajuda bastante. Chá de orégano, quando estou em crise, me dá náusea, ajuda muito aquele efeito de ressaca da enxaqueca. Olha, isso eu não sabia. O chá de orégano eu não sabia. O chá de hortelã, ele é bom também para essas náuseas que vêm com as crises de enxaqueca. Agora o chá de orégano não sabia. Vou dar uma estudada sobre ele e eu retorno com mais informações sobre ele também, tá? Vamos lá, gente. Que mais de fatores que estão alterados? Últimos minutinhos aí, galera. Tá acabando nossa live. Aproveita a consultoria gratuita que tá rolando aqui, hein? Que mais que pode estar alterado, que está alterado na rotina de vocês? A cúrcuma também. A cúrcuma é anti-inflamatório. Pode utilizar também. Que mais que a gente pode utilizar? Isso, Miranda, Adriele mandando, né? Água de coco no mercado eu tenho que dar uma olhada, a quantidade de sódio, os ingredientes aditivos que eles colocam. Falando nisso, tô com uma outra... Gente, vou fazer até... Eu não lembro o nome deles. Eu vou fazer um post depois falando de uma marca de água de coco que é orgânica e tudo mais, tá bem certinha. Vamos lá. Que mais? Isso, Graciela, eu retorno pra você sobre o chá. O estresse a gente já comentou. A ansiedade a gente pode melhorar também com a prática da atividade física, tá? Contato? Como assim, Sandra? Contato, não entendi. Açafrão é anti-inflamatório, pode utilizar como anti-inflamatório.
Problemas estomacais podem desencadear crises de enxaqueca, já falamos por aqui, mas eles não vão causar crise, mas eles deixam um ambiente mais favorável para que você esteja sensível a qualquer outro gatilho, tá? Então pode ser assim, que você tá com esse problema intestinal, aí você não vai estar absorvendo direito, aí o que vai acontecer? Você vai tá faltando nutrientes e minerais que são importantes para a produção hormonal, para a liberação de neurotransmissores importantes para o controle das crises. Então tudo isso favorece o ambiente para que você esteja mais suscetível à crise. Então ele não é culpado, ele não causa a crise, mas ele deixa o ambiente favorável ao surgimento delas. Gente, acabando a nossa live, vamos às últimas perguntinhas. Isso, Lia, rever a live que vai ficar salva aí pra vocês, tá bom? Sandra, é só você mandar o direct que a gente combina sobre a consulta, tá bom? Isso, bebida alcoólica, são vários fatores, né? A bebida alcoólica, ela é estimulante, ela tem componentes que também são estimulantes, além do que ela leva a uma desidratação. O álcool faz a gente entrar num processo de desidratação. Uma dica que eu dou pra quem não quer perder o final de semana ou um dia porque quer tomar um copo de cerveja é, pra cada um copo de cerveja, um copo de água, tá, gente? É a estratégia que eu uso quando eu quero beber e fica tudo bem, tá? Calma, desde que tudo esteja em equilíbrio, né? Então, assim, não adianta nada você fazer essa estratégia e tá lá comendo aquela fritura que foi feita no óleo de não sei quando, né? Se entupindo de embutidos. Também não vai resolver, né? A água não vai fazer milagre nesse cenário. Meu pescoço dói. Primeiro, isso é normal? Isso é um sinal. Cada corpo, cada enxaqueca tem um padrão, né? O seu corpo vai te dar o seu sinal. O seu sinal é o pescoço. Como que você pode diminuir esse incômodo? Alongamentos matinais. Todos os dias. A Maria perguntando, kombucha é bom? Gente, ele é uma delícia. Mas o que acontece? É chá verde. Chá verde é estimulante, assim como o café. E aí, o que acontece? A gente vai estar hiperestimulando esse cérebro que já sofre com enxaqueca. Entra nessa mesma questão da cafeína, tá bom? Então, não é muito indicado, tá? Vamos lá. Gente, acabando a nossa live, eu fiquei muito feliz de poder trocar essas informações com vocês. Espero que tenha sido esclarecedora. Comenta aí pra mim nesse último minutinho o que vocês acharam. Se faltou mais alguma coisa que vocês queriam ouvir, que aí já fica de sugestão pra próxima live, né? Eu queria trazer pra vocês, para que vocês entendessem o que é considerado uso excessivo, quais são os riscos de consumir esses medicamentos, né, com frequência. Então a gente já falou que tem alterações, né, principalmente com anti-inflamatório. A gente vai ter alterações pode ter alterações estomacais, alterações renais, alterações hepáticas, né, no fígado. A gente pode ter o quê? Quando a gente fala dos triptanos, a gente pode ter alterações como dor torácica, enjoo, a gente pode ter tontura, a gente pode ter diversos outros sintomas, e todos eles, né, combinados, né, qualquer um desses medicamentos utilizados com frequência vão fazer com que sua dor episódica se torne numa dor diária, tá? Então, muito cuidado com a quantidade de remédios. E só pra gente resumir, não tô dizendo aqui que é pra vocês pegarem seus remédios, jogarem fora e ficarem com dor e se virem com a dor de vocês. Não é isso. A gente passou mais da metade da live traçando soluções pra cada um dos problemas que vocês estavam trazendo, que faziam vocês consumir remédios. Agora é a parte de vocês. Baixem o diário da enxaqueca e comecem a olhar o que tá fazendo vocês terem as dores. As soluções, algumas já estão aqui, vai ficar gravada pra vocês. Conforme vocês forem fazendo esse diário da enxaqueca e me trouxerem a demanda, a gente faz uma outra live só de soluções. Tudo bem? Vocês vão trazendo os problemas e a gente vai trazendo as soluções. O que vocês acham? Mas precisa fazer o diário da enxaqueca pra vocês já saberem quais são os problemas. O que tá em desequilíbrio, tudo bem? Gente, um beijo muito grande pra vocês. Foi um prazer dividir esse momento com vocês. Quem chegou tarde, perdeu o começo da live, não tem problema. Eu vou deixar a live salva pra vocês. Vocês podem assistir ela com calma, tá bom? Um beijo muito grande. Tchau, gente!